Tem dois alvos novos para substituir Gerson e Wesley e a gente vai dar todos os detalhes no vídeo de hoje. E deu ruim no caso Carrascal, o Flamengo esperava ele nesse domingo, mas tem atualizações aí na negociação e a gente vai dar todos os detalhes no vídeo de hoje. Tem também, claro, ele voltou, Pedro decide o Fla-Flu e a gente vai trazer aqui as falas tanto do centroavante quanto do Filipe Luís. Tem Flamengo negociando o retorno de cria de lá da Europa, tem Flamengo com mais de $500 milhão para gastar e nessa velocidade aí de tartaruga para trazer contratações e, claro, atualizações das negociações em andamento. Tem Ezequiel Barco, tem outras atualizações aí. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhuma notificação. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pro vídeo! E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube, nem segue nas redes sociais. Aí não dá! Não esquece de dar essa moral pra ele, pô! Voltamos a qualquer momento com novas informações. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Segunda-feira tranquila, de paz. Espero que a crise esteja resolvida no Flamengo. Claro que não vai estar 100%, né? A gente ainda tem muita coisa que espera ver de melhora, principalmente nos bastidores do Flamengo, mas, pelo menos em relação ao Pedro, a gente espera que essa entrada dele no Fla-Flu, com gol, mude o cenário interno, faça o Filipe Luís passar a confiar mais no jogador, faça o próprio Pedro confiar mais nele, ficar mais animado para treinar bem e voltar a jogar bem e voltar a ser titular do Flamengo, porque a gente viu ontem que claramente o Flamengo precisa de um jogador de referência dentro da área. A quantidade de bolas atravessadas na área enquanto o Pedro não estava em campo, inclusive quando o Wallace já estava em campo, fica claro que as características são diferentes, porque o Wallace é um cara que flutua mais do que o Pedro. Então, espero que isso seja um ponto aí de referência entre o passado e um futuro de um pouco mais de tranquilidade, pelo menos nesse assunto aí de Pedro dentro do Flamengo. Jogo que foi muito amarrado, Fla-Flu, Flamengo com muita dificuldade em enfrentar o Fluminense por conta até quase que um espelhamento que o Fluminense fez no sentido de formato de jogo. É claro que na formação o Fluminense era diferente, porque ele estava com 3 zagueiros fixos. O Flamengo tinha 3 zagueiros, só que o Léo Pereira fazendo a função de lateral esquerdo, que eu não gosto, tá? Ele quebra um galho ali, e eu sei que não tem muita opção. O Flamengo acabou ontem não colocando o Wesley por conta da transferência, poupando ele de um risco de lesão, de uma transferência desse tamanho, e aí acabou fazendo com que o Varela precisasse entrar na direita mesmo, e o Filipe Luís tendo que improvisar ali na lateral esquerda. Tudo isso gerou uma dificuldade no Flamengo em furar o bloqueio do Fluminense, e aí quando o Flamengo chegava, botava na área, não tinha aquela presença tão grande, porque tinha 3 jogadores móveis lá na frente, o Wallace, que acabou entrando por conta de uma lesão do Plata, então jogou o Wallace, o Luiz Araújo e Cebolinha na frente, 3 jogadores mais móveis. O Wallace eu acho que tem bola para ser titular do Flamengo, mas já não sei se como aquele centroavante. Ele é bom como aquele jogador que vai jogar junto com o Pedro, por exemplo. E eu vou trazer no vídeo de hoje que o Flamengo não desistiu de trazer um outro atacante de referência aqui, e a gente vai falar mais ainda hoje. Mas vamos falar de outros pontos. Flamengo que, de forma geral, na minha opinião, não jogou bem. Outro cara que a gente vem elogiando muito e teve outra bela atuação é o Alan. Esse sim, a gente não tem o que falar, tá se dedicando demais esse ano, jogando muita bola. Um cara que entrou bem, deu certo volume, conseguiu marcar lá em cima, fez a pressão, foi o Juninho. Isso ele costuma fazer bem. Mas até que com a bola no pé ele conseguiu dar um passe pro Pedro, no lance que o Pedro chutou ali, o Fábio defendeu. Então, o Juninho chegou a dar uma movimentação legal, jogou muito mais, por exemplo, que o Cebolinha. Então, o Juninho não foi um dos piores aí, achei até a entrada dele interessante. O Wallace,
que jogou bem também, se movimentou, se esforçou. Não foi aquilo que a gente viu em alguns outros jogos, mas ele pelo menos se entregou ao jogo. Era daqueles que a gente via correndo, se esforçando, mas a parte tática do Flamengo estava muito abaixo nesse Fla-Flu. Porque se a gente for falar só de esforço, tem o Luiz Araújo também que corre demais, marca demais, mas o esquema ofensivo do Flamengo não estava encaixando tão bem e, na minha opinião, muito por falta desse centroavante. O Pedro entrou, o jogo mudou, o Flamengo passou a ser muito mais agressivo, muito por conta também do momento, mais pro fim do jogo, e aí, numa bola ali cruzada, e o Pedro acabou conseguindo completar ali, rente ao segundo pau, para dar a vitória pro Flamengo, e aí o Pedro falou, depois do jogo, primeiro vamos falar aqui o que o Felipe Luiz repercutiu após o gol do Pedro. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos ver aqui a fala do Felipe Luiz em relação ao Pedro quando ele foi questionado na coletiva. O assunto do Pedro está completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando o jogador como ele entra e faz o gol. Aquele brilho que ele tem, ele recuperou, nós precisamos muito dele. E aí, fala do Pedro agora na beira do campo após a partida. Pedro falou sobre o gol e o momento conturbado nos últimos dias. Sem dúvidas, muito feliz pelo gol de hoje. Momento importante para mim. Agradecer aos companheiros e à torcida também. A vitória é de todo mundo. Foi uma semana bem diferente, turbulenta e, como falei, reconheço que tive uma semana bem abaixo do que poderia produzir após um vazamento que mexeu comigo, me expôs, não teve respeito por tudo que fiz aqui dentro. Sem dúvida, essa postagem mexeu com o meu emocional. Tive uma semana de treinamento bem abaixo, não precisava me expor da maneira que foi feito. Poderia ser tratado internamente. Foi uma semana difícil para mim, mas onde recebi o acolhimento dos companheiros. O aprendizado que eu tenho é que não poderia deixar esse vazamento entrar no meu coração e eu sempre me levantei. É uma alegria imensa vestir essa camisa, sempre dei minha vida pelo Flamengo e sempre entro com amor e garra. Dessa maneira que eu reconheci minha semana abaixo, quem me feriu, esse membro da diretoria também deve reconhecer o erro. É uma resposta dentro de campo, sempre dei minha volta por cima. Fico feliz por esse gol, depois desse episódio coloquei a cabeça no lugar. Então, fala aí forte Pedro, ainda não pedindo desculpas pela questão aí da semana, mas dando uma explicação, e eu digo assim, que eu tenho dito desde o início desse caso o melhor pedido de desculpas dele é isso aí que ele fez, é jogar bem, com raça, treinar com o máximo de disposição e fazer gols. É a melhor forma dele se desculpar e dele responder a qualquer tipo de crítica, dessa forma, fazendo gols decisivos e sendo decisivo para o Flamengo, mesmo jogando poucos minutos. E agora a gente fica na expectativa aí de qual vai ser a decisão do Felipe Luiz para as próximas partidas em relação ao Pedro. Então vamos acompanhar. Por que o Wesley não jogou? Poupado por conta da transferência dele, que ainda não está sacramentada, mas o Flamengo deve aceitar, tá? Já tem a informação de que o Flamengo aceitar. Já saiu, inclusive, em veículos lá da Itália, já saiu no Globoesporte.com que o Flamengo vai vender o Wesley. Porém, essa oferta da Roma de 25 milhões de euros mais variáveis, que chegam a 30, tem prazo de validade para responder e é hoje. Hoje à noite, pelo que é dito ali cerca das 19 horas, que é a questão do fuso horário lá com a Itália. Então, o Flamengo, por isso até, deixou de colocar o Wesley para evitar alguma lesão, para que
pudesse talvez dar algum problema numa transferência desse calibre aí, desse tamanho, por isso o Wesley não jogou. O Flamengo teve que jogar ali com Varela pela direita e improvisando o Léo Pereira pela esquerda. O Flamengo tem até hoje para responder, como eu disse, e aí teve a coletiva do Felipe Luiz, quando foi perguntado sobre isso, ele não falou claramente, mas ele disse o seguinte: o Wesley não jogou a partida de hoje para focar em outras coisas. Não falou muito claramente, mas a gente sabe que é por isso. Então, Wesley sendo negociado. E agora tem um resumo aqui que me deixou boquiaberto. Confira quanto o Flamengo já arrecadou no mercado da bola em 2025. Vendas de jogadores. Tem o Gerson, 162 milhões. Carlos Alcaraz, 97 milhões. Fabrício Bruno, 45 milhões. Isso sem contar ainda dinheiro do Wesley, dinheiro de Mundial. E aí tem percentuais de formação de jogadores. Otávio, Vinícius Souza, Richard Rios, que a gente trouxe ontem, que o Flamengo vai embolsar aí 12,8 milhões de reais. E aí receita extra, agora sim, contando Mundial de Clubes de 2025 da FIFA, 152 milhões. Total, 73 milhões de euros, totalizando em reais aí 476 milhões de reais. Caso venda agora o que vai acontecer, o Wesley por 25 milhões de euros, entram mais 162,2 milhões de reais. E se a gente adicionar ainda as variáveis de 5 milhões de euros, o total é, com o Flamengo em caixa, 103 milhões de euros, o que equivale aí a 670 milhões de reais. E o José Botto nessa velocidade para contratar. E o Flamengo tendo que jogar com improvisações aí, né? Complicado. E aí teve Marcos Braz fazendo postagem do Bolt aí nas redes sociais dele, falando esse era rápido. Mais do mesmo, né? Marcos Braz também gosta muito de falar e não sei até que ponto... É claro, talvez fosse melhor outra pessoa no lugar do Botto, mas não o Marcos Braz, né? Ele tem esse recalque aí e fica mandando indireta o tempo todo nas redes sociais. Enfim, muito dinheiro e pouco resultado até agora do departamento de futebol do Flamengo, né? Vamos mudar de assunto aqui, que é melhor. Mas também o assunto que vem agora não é dos melhores, vamos falar de Carrascal, aliás, que é um jogador que todo mundo já tinha recebido a confirmação, inclusive Globoesporte.com, confirmando, todo mundo já dando essa negócio dele como fechado, porém, um jornal russo, Sport Express, disse que o Dinamo Moscou ainda não iniciou a troca de documentos com o Flamengo por Jorge Carrascal. Por outro lado, o jornalista Mauro César Pereira entrou em contato com uma fonte ligada ao clube russo e divulgou que houve avanço nas conversas, mas o negócio emperrou. A expectativa era de acerto, tanto que Carrascal não foi relacionado para a próxima partida para evitar uma lesão que pudesse prejudicar a negociação, assim como o Flamengo fez com o Wesley. E aí, o jornalista já havia conversado com fontes ligadas ao Flamengo que confirmavam o acerto e até o empresário do jogador informou também que já estava nessa fase de troca de documentação. Sobre os valores, houve essa apuração aí de que o Flamengo pagaria 12 milhões de euros sem bônus e a mídia russa fala que pode ter um bônus aí além desses 12 milhões de euros. O Flamengo continua confiante e a diretoria do Rubro-Negra minimizou essa situação e garantiu que a negociação não corre o risco de ser cancelada. Essa fonte aí garante que não tem nada fora do controle e só faltam questões burocráticas a serem resolvidas e a expectativa é que Carrascal se apresente ao clube já durante essa semana, até a próxima sexta-feira Carrascal já esteja no Rio de Janeiro para fazer os exames e ser apresentado, mas é muita lentidão, né? Quando a gente vê, por exemplo, e aí tem que comparar mesmo, Botafogo perdeu o Gregory e já contratou na mesma hora o jogador vindo de lá do futebol inglês, então tá demais a lentidão do José Botto, do departamento de futebol do Flamengo. Mas é porque os russos atrapalham, então vai para outro lugar. Parece que pro José Botto e a comissão dele só existe a Rússia para procurar jogador. E isso faz tudo ser muito mais moroso, atrasar muito mais, né?
enfim, vamos continuar acompanhando aí. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Flamengo começa a estudar a possibilidade de trazer Reinier de volta. Pertence ao Real Madrid, o jogador defendeu o Granada na última temporada, mas não faz mais parte dos planos do clube espanhol para 2025. E com o contrato até 2026, o Reinier também está nos planos do Botafogo. Então, existe aí essa chance do Flamengo tentar trazer o Reinier. Ainda não temos mais detalhes sobre quais seriam os valores, como que poderia ser essa negociação aí, mas o fato é que Reinier interessa ao Flamengo, e aí eu quero ouvir de vocês. Se vocês acham que seria uma boa contratação, aonde ele entraria ali, seria aquele cara para trocar, assim, revezar com a Arrascaeta, de repente? Será que é um sinal de que o Flamengo está desistindo do Ezequiel Barco? A proposta está na mesa, os russos insistem em pedir os 20 milhões, o Flamengo está subindo os valores. Será que o Reinier não seria essa alternativa? E você acha que seria uma alternativa à altura? Tudo depende de qual Reinier vai chegar no Flamengo, né? Então, vamos aguardar aí o desenrolar dessa história. Qualquer novidade sobre Reinier no Flamengo, eu trago aqui para vocês. Temos, como eu disse, a atualização aí do Ezequiel Barco. O Flamengo tem uma proposta na mesa lá para os russos. Uma proposta que totaliza aí já na casa dos 18 milhões de euros. O Flamengo apresentou 17 fixos e mais 1 milhão em variáveis, ainda não chegando aos 20 milhões de euros que pede o Spartak Moscou, mas chegando mais perto, e a gente fica no aguardo aí. Ainda não houve resposta depois dessa última cartada do Flamengo, última no sentido de mais recente, não quer dizer que o Flamengo não possa ajustar de novo a oferta, né? Então, a gente fica no aguardo aí, qualquer novidade traz aqui para vocês. O Flamengo continua monitorando laterais, e aí, nesse momento, já não pode ser mais monitorando, né? Porque o Flamengo deve dar essa resposta pelo Wesley hoje, e vai atrás de dois alvos principais aí, que são Vinícius Tobias e o Kelvin, do CSKA. O Vinícius Tobias do Shakhtar, a gente tem informação aí, inclusive de valores já, que podem ser solicitados pelo Shakhtar para liberar o jogador, algo em torno aí de 8 milhões de euros. Seria o valor necessário para tirar o Vinícius Tobias de lá. O Flamengo começou as tratativas com ambos os lados, com o staff, com o clube dos jogadores, para definir qual dos dois vai ser o melhor cenário aí para chegar e substituir o Wesley. Claro que o Flamengo tem outras opções, mas essas duas são as principais, as que vieram à tona, que a gente tem os nomes aí para passar para vocês. Vamos acompanhar. Quero ouvir de vocês também qual das duas opções é melhor. Muita gente dizendo aí que o Tobias tem uma característica mais parecida com a do Wesley, então pode ser uma opção interessante até por conta dos valores que aparentemente são menores do que o do Kelvin. O do Kelvin aí a gente tem informação de que pode ser solicitado aí até cerca de 12 milhões de euros pelo lateral, e a gente fica no aguardo aí. Qualquer novidade em relação a lateral substituto no Flamengo, eu trago aqui para vocês. Último assunto aqui que saiu no jornal lá de Portugal, lembrando que esse jogador já atuou por lá também, a informação de que o Wendel do Zenit está negociando com o Flamengo. No jornal, na verdade no perfil Cabine Sport de Portugal, passou essa informação do Flamengo negociando com o Wendel do Zenit e tentando baixar os valores em relação ao que, por exemplo, foi acertado com o Botafogo, quando o Wendel quase veio para o Alvinegro, mas a negociação foi cancelada por conta aí do Botafogo ser gerenciado por uma empresa americana, o Grupo Eagle, e ser um negócio entre Estados Unidos e Rússia aí, que foi barrado e acabou não acontecendo por conta disso. Então, Flamengo negocia, tenta diminuir a pedida de 20 milhões de euros, tenta chegar em algo em torno aí de 15 milhões de euros, ainda a definir a questão do pagamento, se vai ser parcelado, se não vai, e a gente continua acompanhando, e eu quero ouvir de vocês se vocês acham que ele seria uma reposição à altura para o Gerson ou não. Eu entendo que sim. Quero ouvir a opinião de vocês aí para Wendel. Se o Wendel chega no Flamengo, seria titular hoje ou não? O Alan tá jogando muita bola, mas o Wendel, na minha opinião, é um pouquinho mais avançado. Seria um cara aí para compor uma segunda posição ali de meio campo,
e aí a gente fica no aguardo para saber qual vai ser o desfecho dessa situação, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!